5 verdades difíceis de encarar sobre o temperamento sanguíneo. Então, quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo. Não sabe qual é o teu temperamento? Peraí. Clica aqui, ó. Mapeie o teu temperamento, né? Então, depois que tu fizer isso, esse conteúdo vai fazer muito mais sentido na tua vida. Se tu não me conhece, eu me chamo Tati Alves, sou neuropsicóloga e estou aqui trazendo um pouco de clareza de pensamento neste canal. Clica aqui em gostei, né? Que tu vai conseguir receber os meus vídeos recorrentemente. Então, vamos lá? 5 verdades difíceis. Meu coração ele fica contrito, minha gente, porque realmente é difícil de encarar, tá? Sobre os queridos sanguíneos. Por que eu digo queridos? Porque no meu ponto de vista são as melhores pessoas. Então, se tu é sanguíneo, está, né, ouvindo, me vendo aqui, saiba que, no meu ponto de vista, né, no meu humilde ponto de vista, os sanguíneos são aquelas melhores pessoas, aquelas que a gente mais tem vontade de conviver. Eu tenho tanta vontade de conviver com um sanguíneo, que eu estou casada com um há 17 anos, né, e sou apaixonada até hoje. Então, meu povo, vocês sabem, né, eu tenho uma queda livre, na verdade, em relação aos sanguíneos. Eu acho eles ótimas pessoas, né, empáticas, apesar de ter que falar sobre estes pontos críticos. Sim, existe, né, pelo menos aí 5 pontos críticos, 5 verdades difíceis que a gente tem que estar atento quando a gente olha para um sanguíneo, quando a gente se relaciona com um sanguíneo e principalmente quando a gente é um sanguíneo. Então vamos lá. Sem mais delongas, verdade difícil de encarar número 1. Os sanguíneos, tá? Eles meio que não sabem pensar. É isso mesmo. Então o sanguíneo ele não consegue muito montar um raciocínio lógico sobre as coisas. Os sanguíneos, eles se organizam pela fala, tá? Então os sanguíneos, eles precisam se comunicar, eles precisam falar, eles precisam colocar para fora em forma de palavras ou em forma de escrita. À medida que eles vão falando, eles já vão encaixando as coisas dentro de si. A comunicação, até mesmo a terapia, tá? Para um sanguíneo, ela é mais ou menos assim. A pessoa vai colocando para fora seus sentimentos, suas emoções, sua vivência, meio que de forma desordenada, porque eu não sei se tu já ouviu um sanguíneo falar. Um sanguíneo imaturo falando é mais ou menos assim. Ah, oi, bom dia. Pois é, eu vou ter que ir na feira hoje. Ah, mas eu esqueci de entregar aquele relatório. Eu tenho que mandar um WhatsApp pra minha mãe. Sanguíneo falando é assim. Não sei se vocês já tiveram uma experiência dessa. Mas é muito natural que ele comece a falar uma coisa, daqui a pouco já tá falando de outra, daqui a pouco tá falando de outra. Por quê? Porque ele não tem bem uma estrutura lógica de pensamento dentro dele. Então, quando ele coloca pra fora, as coisas começam a fazer sentido. Isso eu tô falando das coisas mais baixas. Imagina das coisas mais elevadas, né? Um sanguíneo, por exemplo, quando tá com um problema de relacionamento, né? Ou com essas coisas e tal, né? Dentro da gente, precisa ser resolvida. O sanguíneo, ele precisa de terapia, ele precisa de um líder espiritual. O sanguíneo, ele precisa de um cônjuge, de um parceiro, uma parceira, que tenha uma escuta ativa. Mesmo que tu não necessariamente precisa dar um feedback para o sanguíneo. Ele vai se organizando sozinho. Olha, eu estou falando, eu estou entendendo, eu estou falando, estou entendendo. Tá tudo ok. Muito obrigada, né? É assim. Claro que torna a pessoa um pouquinho chata, né? Sinto muito ter que dizer essas coisas, dói no meu coração. Mas assim, o sanguíneo, às vezes, quando ele é um pouco imaturo, né? Ele se torna uma pessoa chata, porque ele fala o tempo inteiro. Aí se ele tá se relacionando com o melancólico não suporta mais. Tá se relacionando com o fleumático diz assim, pelo amor de Deus, cala a boca. Então, meu povo, né? Um pouco de paciência com sanguíneos imaturos, porque eles não têm essa capacidade de pensar, elaborar dentro deles, né? Eles têm que botar pra fora tudo desordenado mesmo, aí aquilo faz algum sentido e pronto, se encaixa, tá? Então essa é a primeira verdade dura. Já ficou com o meu coraçãozinho doendo aqui, né? Tomara que meu marido não veja isso. Mas, verdade difícil de encarar número 2. Os sanguíneos, eles se confundem com o mundo. Veja bem. O sanguíneo, a faculdade humana predominante dos sanguíneos é o senso comum, ou seja, os 5 sentidos, tá? A forma como um sanguíneo experimenta o mundo é principalmente através dos seus sentidos. Ah, Tati, mas então tá, todo mundo não é assim? Todo mundo é assim, porém é predominante. O sanguíneo, naturalmente, ele precisa de um contato com o mundo para se sentir vivo, porque ele meio que se confunde com o mundo, tá? Então, se o sanguíneo não usa os seus sentidos, ele vai se apagando. Ele vai se tornando uma pessoa mais zumbi, meio vivo, meio morto, sabe?
pessoa meio apagada mesmo, né? Pessoa que vai se deprimindo. Ah, mas não é assim com todo mundo? Não, não é assim com todo mundo. Eu volto a dizer, um melancólico que não tem contato com o mundo é um melancólico pleno. Tá ali, né? Ah, tá, sai uma vez por mês pra ver a árvore. Que os sanguíneos, quando o sol ele não aparece, tempo nublado, chuvoso, pode perceber, um sanguíneo ele vai ficando meio murcho, sabe? Vai ficando uma coisa meio triste. Porque o sanguíneo realmente se confunde com o mundo. Olha, o mundo interior do sanguíneo, ele precisa ser desenvolvido. Não tem muito isso no sanguíneo. O mundo interior é raso, é pequeno, mas o mundo exterior mesmo. Olha, o que eu como, o que eu toco, o que eu faço, essas coisas. Então, se o sanguíneo ele para de ir no cinema, ele para de ir no parque, ele para de ir na praia, para de viajar, para de ir num restaurante, né, que ele acha agradável, bonito, para de comer as coisas que ele gosta. Se o sanguíneo ele vai parando de ter esse contato com a matéria e com o mundo, ele vai se apagando. E ele sozinho, então, por exemplo, se um sanguíneo for preso, vai ser um caos total. Agora, se uma pessoa de temperamento frio ali, né, um fleumático ou um melancólico for preso, tá, me dá aí uma dúzia de livro, né, um joguinho online, qualquer coisinha aqui que eu possa uma coisinha, vou jogar dama aqui pra sempre. O sanguíneo não, o sanguíneo ele vai deprimir profundamente, a não ser que ele tenha parceiros de cela que ele vai desenvolver diálogos nada profundos ali a vida inteira. Então, terceira verdade difícil de encarar a respeito dos sanguíneos, tá? Os sanguíneos, eles são entregues à luxúria, tá? Eles são luxuriosos, eles tendem a ter uma sensualidade e uma sexualidade um pouco desordenada, com uma ênfase, né, na sexualidade. E luxúria, minha gente, luxúria não é só sobre sexo, né? Luxúria é tu ser persuadido e os teus desejos serem desordenados por conta daquilo que tu viu. Então, a luxúria pode sim ser a desordem sexual, a desordem do desejo sexual? Pode. Temos que cuidar a vida sexual dos sanguíneos, porque a tendência é eles terem uma certa desordem, tá? Uma certa desordem. Olha, o sanguíneo é aquela pessoa que quer experimentar tudo, né? Se quer experimentar tudo no mundo, quer experimentar também no sexo. Então, o sanguíneo é aquela pessoa que vai ser mais persuadida pelas orgias, pela massagem. Ah, meu Deus do céu, uma massagem para um sanguíneo. É tudo que ele mais quer. Usar todos os sentidos dele sentindo prazer. Inclusive, os sanguíneos, eles são um pouco hedonistas, né? Hedonismo é o estilo de vida pelo prazer. Então tem que prestar atenção, porque realmente tem aí uma desordem sexual e sensual, né? Aquilo que eu vejo, eu quero. Então, sanguíneo, né? Viu ali uma bolsa na vitrine, um relógio na vitrine. Ah, eu quero. Luxúria, tá? Desordenou o desejo, né? Por ter aquilo, um desejo desordenado por ter aquilo, pronto, luxúria. Então tem que... Essa é a terceira verdade difícil de encarar. Olha, o sanguíneo ele tem que ser prudente. Tanto na parte sexual, um sanguíneo, para ele ser fiel, ele não pode ver, ele não pode ter contato, ele não pode se envolver, ele não pode conversar com outras pessoas, né? Além do necessário, né? Além do necessário. Senão ele vai acabar se persuadindo e pá. Aí, quando viu, já foi, né? Quarta verdade difícil de encarar sobre os sanguíneos. Os sanguíneos, eles têm baixa consciência moral. Baixa consciência moral, tá? Então, o sanguíneo, às vezes ele comete alguns deslizes e ele não se sente culpado. Olha que coisa incrível, né? A pessoa mente na cara dura e não se sente culpada. Que verdade difícil de encarar, né? Baixa consciência moral. O sanguíneo olha e diz assim, eu fiz uma mentirinha. O sanguíneo, ele se corrompe em pequenas coisas e não percebe que aquilo é errado. Não considera aquilo errado. Então, às vezes, o sanguíneo, ele tá traindo. Não é num casamento, é num namoro ali, né? Tá traindo, mas ele tá de boa, sabe? Não, é só um casinho aqui, não tem nada. Veja bem, ele não dá o peso adequado ao erro dele. Isso é baixa consciência moral. A pessoa que tem uma consciência moral muito elevada, como os melancólicos, qualquer erro que cometa, aquilo pesa no coração e a pessoa fica... Sanguíneo não. Sanguíneo não. Ai, Tati, isso é com todo mundo. Eu tô falando de sanguíneos imaturos, tá? Sanguíneos imaturos, eles mentem, eles traem, sabe? Eles fazem essas coisinhas, essas corrupçõezinhas mais baixas, né? Não tô falando de
coisas grandes, coisas pequenas. E eles não vão reparando muito não, e eles acham tudo normal. Não. Dei um tapa na cara do meu filho. Não, mas aquilo ali fez qualquer coisinha, isso aí já passou. Então tu percebe que a pessoa tem uma baixa consciência moral. Então essa é uma verdade dura que os sanguíneos têm que encarar. Olha, não são pessoas muito éticas, não. Elas têm que amadurecer para conseguir perceber, então, essas pequenas imoralidades que elas cometem e que elas não dão o peso adequado à coisa, né? A gente tem que dar o peso adequado à coisa. E o quinto ponto, a quinta verdade difícil de encarar sobre os sanguíneos é que são pessoas desatentas e dispersas. Tá? São extremamente desatentos e dispersos, né? Então, o sanguíneo, ele tem uma tendência, uma inclinação ao TDAH, tá? Que é o transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, né? O TDAH, olha, tem ali uma pessoa que se agita muito, mas que quase sempre produz muito pouco. Quase sempre produz pouco, tá? Então o sanguíneo, ele passa se debatendo o dia inteiro. Ah, não, mas é que nem a minha mãe, né? Minha mãe é sanguínea. Então, mas eu lavei a louça, eu limpei o pátio, aí eu aguei as plantas, eu não... Sabe? Umas coisinhas. Mas eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer. Hiperatividade, tá? Com déficit de atenção. Tá desatento, tá fazendo, mas tem o sanguíneo, ele tende a ter uma preguiça ativa. Não é uma preguiça passiva, da pessoa que vai ficar tirada em cima do sofá o dia inteiro. Não necessariamente, tá? O sanguíneo, ele tem uma preguiça ativa, que é uma procrastinação, né? Eu faço coisas, mas o que eu devo fazer, aquilo que é difícil, aí eu tenho uma dificuldade imensa de me engajar, aquilo já gera uma dispersão, né? Como que a gente resolve isso? Com organização e roteiro, tá? O sanguíneo, ele depende de ordem, de roteiro, para conseguir ser uma pessoa produtiva e organizada, né? Uma pessoa que faz, de fato, o que tem que ser feito. Então, meus queridos, este era o ponto que eu queria trazer hoje. As 5 verdades difíceis de encarar em relação ao temperamento sanguíneo. Olha, eles não sabem pensar muito bem, se organizam pela fala, principalmente, né? Eles se confundem com o mundo, o mundo externo, o mundo das coisas. Por quê? Porque o seu interior é um pouco pequeno, então o sanguíneo, ele tem que amadurecer, né, e realmente expandir esse mundo interior para ele não se confundir com as coisas, certo? Terceira verdade, entregue à luxúria, né? Então tem que estar muito atento à desordem sexual e à desordem financeira, inclusive, porque são persuadidos pelas coisas aí, né, que eles veem. Quarto, baixa consciência moral, né? Então, assim, o sanguíneo, ele precisa fazer autoexame diário. Olha, fui bem, o que eu fui bem, o que eu fui mal, o que eu posso ser melhor. Implemente isso para tua consciência moral ir aos poucos se ajustando, ficar no ponto certo, né? Em quinto lugar, são dispersos e desatentos, né? Tem uma inclinação ao TDAH que precisa ser meio que dominada com uma organização e um roteiro. Se tu quer saber mais sobre este temperamento e os outros temperamentos, então te inscreve no canal, deixa o teu like, né? Porque vai sair vídeo novo toda semana. Eu te espero na próxima. Um beijo no teu coração.